Olá, esse é o Expresso Educacional, podcast e videocast a partir sobre a história de São Paulo, vida educacional, sociedade e diário oficial. Sou Christian Snick, diretor na rede municipal, entre outras participações. A partir daqui é uma visão não somente de um profissional de educação, mas também de um membro da sociedade paulistana e brasileira. Venham conosco. Olá, mais um programa do Expresso Educacional, dando continuidade à discussão da educação de jovens em adultos. Estamos aqui no estúdio EP76, já no novo cenário, com um novo espaço que vai propiciar com certeza maior possibilidade de mais pessoas, mais discussões aqui em nossos programas. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do professor Tom. Já tivemos a presença de uma diretora de escola de educação de jovens e adultos, e agora o professor Tom vai trazer para nós a outra parte da educação de jovens e adultos, que são os movimentos MOVA, movimentos de alfabetização que temos aqui na cidade de São Paulo, que começaram no governo do professor Paulo Freire, substituindo o Mobral e outras estruturas que tivemos. Tudo bom, Tom? Boa tarde, professor. Uma honra estar aqui com você, aqui com o pessoal do Expresso Educacional. É muito bacana, falar sobre educação, principalmente eu que sou educador popular, também, pelo Mova São Paulo. E é uma honra estar aqui falando com o senhor que tem uma autoridade na assunto. Você é uma pessoa que é militante da Casa da Educação, que é uma pessoa que luta pela educação, então é uma honra falar com você. Antes de mais nada, deixa muito claro que o programa ele é feito para que a gente possa ter discussões na educação. O professor Tom também integra o coletivo Cachoeirinha, do qual também faço parte, e que a gente milita muito aqui na Zona Norte pela melhoria das nossas regiões. Tom, me comenta um pouquinho como é que foi a sua formação. Você se apresenta como educador popular, mas como é que começou isso? Então, eu comecei uma área muito diferente, Eu comecei pela teologia. Sou formado em teologia e na teologia eu fui conhecendo as teologias nacionais latino-americanas, Foi pela teologia latino-americana que eu conheci professores como Leonardo Boff, Clodovis Boff, que são teologias católicas, Pela teologia da libertação. E pela teologia da libertação foi que eu conheci Paulo Freire. Sim. Foi pela teologia da libertação. E aí, quando eu conheci essa forma de ensino, realmente eu falei, poxa, fala comigo, porque a educação atual, tradicional, não tem muito diálogo com a população, com a comunidade. Não fala a linguagem da população. E essa linguagem de Paulo Freire, eu percebi que falou comigo, com a comunidade, com os adultos, por conta da estratégia que ele usa, e que ensinou. Então, isso ajudou muito eu falar eu ir para a área da educação. Aí eu fui para a pedagogia, fui estudar pedagogia, e na pedagogia foi que eu me interessei mais ainda pela essa área de educação e por entender melhor como funciona a didática, Embora a pedagogia, ela não é feita para a educação de jovens e adultos, Deveria ser andragogia, mas andragogia nós não temos no Brasil ainda. Então eu fui para a pedagogia, estudei um pouco mais e hoje em dia estou terminando a especialização em ProEja, no Instituto Federal de São Paulo. Perfeito. Muito bacana, lá são professores incríveis, E eu estou concluindo agora a especialização para dar ênfase nessa área de EJA. Muito bacana. Tom, na sua experiência na educação de jovens adultos, sobretudo nos movimentos de alfabetização, qual o grande desafio que você verifica para esses movimentos? Porque eles são entidades, são organizações sociais que prestam serviço para a Prefeitura Municipal de São Paulo. Isso. A gente está gravando em São Paulo, mas em outros estados e cidades, cada uma se organiza de uma forma. Aqui são organizações que prestam esse serviço. A entidade ao qual você participa, vocês têm quantas salas de movimentos de jovens adultos? Aqui na região, a gente fica muito focado, tem a estratégia da própria entidade nesse caso, nós somos muito focados aqui na Zona Norte. Certo. A gente evita, entre outros locais, porque fora a localidade a gente visa também muita qualidade. Perfeito. Então, se a gente não consegue acompanhar de perto, ver uma formação qualificada, a gente prefere não ter a sala do que ter uma coisa mal feita.
Perfeito. Né? Então, nós temos aqui na região da Zona Norte 10 núcleos educacionais, 10 salas. Bacana. Né? 4 delas ficam no distrito da Cachoeirinha, no bairro de Vila Nova Cachoeirinha. Né? 3 delas ficam na igreja de Zinco, ali na Itaberaba, com a professora Maristela, né, que é educadora. Que ali já é Brasilândia, né? Isso, ali é Brasilândia. Nós temos uma no Limão, que é a Marisa, né? E uma aqui na Casa Verde, que fica num núcleo cedido espaço pela Igreja Batista da Casa Verde. Perfeito. Aqui na Rua Carandaí. A gente fica um núcleo ali também, educacional. E nós temos mais núcleo que fica do lado do Hospital Cachoeirinha, próximo ali do Boi Malhado, que é a professora Cleonice. Ela trabalha com pessoas bem, assim, com pessoas com deficiência intelectual, né? Tem essa diferença, assim, essa dificuldade um pouco maior, e ela gosta muito desse público, né? Então vocês atuam, quando a gente fala de educação de jovens adultos, a gente fala das pessoas que não tiveram alfabetização enquanto eram mais jovens. Isso. Eu não gosto de usar o termo idade certa, porque aprender não tem uma idade certa, Verdade. Né? Tem uma idade que é esperada, mas não tem uma idade certa. Boa né? diferenciação. Acho que esse termo é meio... Ele é um pouquinho opressor, ou um pouquinho... Verdade. Ele faz uma exclusão aí das pessoas. Verdade. Mas quando você traz aí que vocês têm um atendimento na educação especial, sobretudo no movimento de alfabetização, o MOVA é uma pergunta simples, mas muitas pessoas precisam entender. Ele certifica? O MOVA, ele não certifica. Ele nem pode certificar porque ele não é uma escola. Tem que deixar bem claro isso. O MOVA, ele é um programa, mas ele é um núcleo educacional, mas ele não é uma escola, ele é um movimento. Certo. Né? Sendo movimento, ele não tem a liberação para certificação como a escola comum e como a rede. E qual a origem do MOVA? Se é um espaço de alfabetização, mas que não certifica, qual a origem e qual foi a ideia de se constituir isso na cidade de São Paulo e no Brasil? Então, o start, na verdade, é assim... nas ações de movimentos populares da década de 50, 60, nessa época aí, tanto na luta contra a ditadura militar também, Paulo Freire ele fez alguns trabalhos no Nordeste. Perfeito. Né, para trabalhar nessa questão do analfabetismo, que é um problema muito sério nacional de anos, de décadas, né? Perfeito. Fez um projeto em Angicos, nas 40 horas de Angicos, e começou a dar esse start nos movimentos populares na questão da alfabetização, da importância da alfabetização. Que ele já era, nesse momento, professor da Universidade Federal de Pernambuco. De Pernambuco. Né? Ele já estava se tornando coordenador também do curso, né? Certo. E aí... teve a ditadura militar naquela época, ele foi expulso, mas aqui no Brasil, as igrejas católicas permaneceram com esse trabalho, né? E foi percebendo a importância de dar continuidade a esse processo por conta da questão trabalhista. Né? As pessoas estavam trabalhando, mas estavam tendo muito acidente de trabalho, as pessoas não estavam identificando todas as peças e maquinários têm os nomes específicos, as funções ali, e os adultos não sabiam ler ali na questão industrial, que era um país industrial com forte indústria. Então, quando você me traz isso, aquela ideia de ensino primário obrigatório, a partir do governo Vargas, de 1934, né? Gustavo Capanema era o ministro da Educação no período. Só vai começar a se consolidar, de fato, essa alfabetização mínima, até para essa questão do trabalho, um pouco mais funcional, durante a ditadura militar? Então, a questão do adulto, a alfabetização do próprio adulto, ela foi muito abandonada na região na época da ditadura militar. Né? Eles tentaram fazer o Mobral, mas o Mobral que era uma tentativa de decoração, de decorar palavras, né? Mas não trabalhava com a vida do sujeito. Então, eram palavras que não dialogavam com o dia a dia dele. Então, ele tinha uma leitura, uma pequena tecnicidade ali na leitura e na escrita, mas aquilo não interpretava para a vida dele. Então, ele não tinha entendimento do que aquilo significava para a vida dele. E a preocupação da educação popular é ele entender aonde ele aplica aquilo. Né? Por exemplo, ele está ali com exemplo, se eu sou do campo, eu vou trabalhar com a enxada, faz algum sentido a palavra CPU para ele? Se ele não vê computador,
Não faz sentido a palavra ali para ele. Faz sentido a palavra teclado, ele vai perguntar: o que é isso? Nunca vai ter contato, né? Então, assim, são palavras que precisa estar junto da vida do sujeito. E, assim, algumas palavras ali, algumas cartilhas, quando a gente vai ver do Mobral, não dialogava com o dia a dia. Por exemplo, poucas cartilhas tinham os documentos. Muitas poucas cartilhas tinham os documentos de identidade para ele conseguir emitir ali, ir no hospital, fazer uma consulta, fazer algum processo necessário para a vida dele. E hoje em dia já mudou muito isso da rede, né? Mudou muito, mas naquela época você via as cartilhas com Beabá, Beebé. Como é hoje o material do Mova? Então, hoje em dia, o material do Mova, ele assim, cada entidade, no caso das entidades, né? Cada entidade tem o seu processo educacional. Né? Não existe um documento educacional padrão no ensino fundamental regular, Isso. ou mesmo no ensino fundamental da EJA, na Prefeitura de São Paulo, existem documentos próprios Isso. e livros próprios até. Isso. Como é que é no Mova? O Mova ele é Fundamental 1 em si, né? Que é a alfabetização. Perfeito. Né? Algumas entidades elas optaram por ter um processo de ensino próximo aquele livro da cidade, se não me engano, né? Aquele currículo da cidade. Perfeito. O currículo da cidade, que tem também a EJA ali. Mas no nosso caso, a gente amplia um pouco. Nós temos, na casa da SEB, nós temos um processo de 3 ciclos de alfabetização. Né? E aí nós fomos pegando várias bibliografias, né, de autores ali para conversamos com os alunos primeiro para verificar qual que é o interesse, qual que é o perfil deles, as profissões envolvidas ali, e fomos adicionando esse material conteúdo. Perfeito. Né? E a gente falou assim, a gente só faz sentido ter um material pedagógico se dialogar com a realidade do aluno. Qual bairro que você mora. Então, todos os nossos materiais têm um mapa do distrito, um mapa do bairro, onde ele mora, os endereços. Então, nosso material didático é voltado para esses dados, né? Para ele ter esse acolhimento e falar, puxa, olha meu bairro aqui. Né? Nós trazemos o depois, que é onde ele mora, e o antes, que é de onde ele veio. Né? Então, a gente tem mapa do Nordeste, mostrando as cidades, várias cidades do interior. Vocês têm um projeto pedagógico, né, que está muito estruturado numa visão de Luquezzi, Libânio, o próprio professor Paulo Freire, Sim. né, onde você tem uma aproximação, né, inicial com o seu público. Exato. E aí se constrói o processo educativo a partir da realidade do seu público. Exatamente. Volta, né, a pedagogia freiriana, ela é muito voltada à pedagogia progressista. Sim. Né? Então tem essa realidade da visão crítica, da realidade crítica do sujeito. Né? Então é muito voltado para isso. Mas assim, é o material nosso como entidade, né? Não das outras entidades, que é muito livre isso. Mas a gente indica, e até está na instrução normativa do MOVA, uma indicação de usar o currículo da cidade também, que não está tão complicado assim não, Nesse tá bom. sentido, será que se tivesse um material estruturado da Secretaria Municipal de Educação, não tirando a liberdade de se acrescentar, não seria interessante ter um material estruturado? Porque nós temos no ensino fundamental, sobretudo na Prefeitura de São Paulo, os cadernos de aprendizagem, né? Eles por si só a gente sabe que não são suficientes, mas são diretrizes e normativas, porque existem provas da cidade, prova São Paulo e outros instrumentos de avaliação interna e externa da Secretaria e do governo federal. Também considerando essa sua fala que o MOVA ele não é um movimento totalmente formalizado, até porque ele não certifica, né? Te pergunto, não faltaria um incentivo de ter um material mínimo vindo da própria secretaria, do próprio agente governamental para essas salas? Todo auxílio seria bem-vindo, né? Toda colaboração é bem-vinda. Eu só acho que ainda assim, no campo da EJA, os materiais didáticos ainda são pouco explorado pela própria rede, né? Pelo fato de não termos andragogia ainda, que é a forma Sim. de educar o adulto, até como uma ação formal nas faculdades, a gente vê poucas pessoas entendendo realmente como que deveria ser um caderno da EJA com qualidade. Sim. Né? Então, assim, eu sinto essa falta,
de trazer mais pesquisadores para ter um material mais focado na EJA ali, mais voltado. Mas todo o material e toda a colaboração, eu acho que é bem-vinda sim, vale a pena, sabe? Inclusive, o Instituto Paulo Freire fez um material do caderno de 10 anos do Mova Brasil com essas possibilidades, né? De como seria uma sala Sim. do Mova e tal. Muito bacana o material deles, Um aluno inclusive. do Mova, ele fica quanto tempo na escola ao longo da semana? Então, dias de alfabetização são 4 dias por semana. Segunda, terça, quarta e quinta. Certo. E toda sexta-feira, religiosamente, a gente tem que fazer a formação do educador. Eu não falo reunião pedagógica, né? Porque pedagogia incita a criança. Então, eu falo a reunião do educador ou reunião andragógica. Né? A gente está tentando mudar essa cultura nossa, que é bem pesada, né? Porque no Brasil se pensa na pedagogia como forma de ensino. Né? A pedagogia é educação. Não, é educação para criança. A pedagogia. Né? Em Portugal a gente não tem o curso de pedagogia, né? Em Portugal nós temos o curso de Ciências da Educação. Aí, ó. É outro, Né? é outro que aí nível. é muito semelhante à nossa pedagogia, porém com outros olhares e outras formações. Porque a faculdade de hoje de pedagogia é totalmente voltada para criança. Você vê a estrutura, e eu fiz também isso, ela é voltada para o ensino infantil. Né? Tem uma EJA ali perdida do semestre. ali. Mas não é esse Nós foco. vamos retornar quanto à formação do ensino superior, vamos realmente conversar um pouquinho sobre isso. Mas, então, esses adultos e jovens que vão e participam do Mova, eles ficam de segunda a quinta. Quantas Isso. horas por dia? 2h30. 2h30. Muito semelhante ao CIEJAS, que são 2h15. CIEJA, na Prefeitura de São Paulo, são escolas regulares, né, que ofertam a alfabetização de jovens adultos, né, semanalmente, e os jovens adultos que participam, eles têm momentos de 2h15. Na prática, 2 turmas pela manhã, né, 2 horários pela manhã, 2 horários à tarde e 1 horário noturno. Isso. As salas de Mova, elas são essencialmente noturnas? A maioria, 70% mais ou menos. Mas tem sala diurna? Tem sim. Algumas regiões da cidade tem. Existe demanda? Tem também. Muitas senhoras, muitas idosas que têm problema de andar à noite, vêm de dia. Vamos dizer, preparam uma marmita. Vocês têm alguma sala dessas? Sim. Tá. Aqui na Zona Norte, se não me engano, nós temos umas... Não só da SEB, nós temos umas 6 salas. Dentro da Diretoria Regional de Educação, Freguesia da Brasilândia. Então, sendo dessa DRE, seriam 5 distritos, que é Freguesia do Brasilândia, Cachoeirinha, Casa Verde e Limão. Sim. Então, são 5 distritos, deve ter umas 6 salas por aí, período de manhã. A gente faz essa pergunta porque normalmente quando se faz educação de jovens adultos, existe a tradição ou as pessoas pensarem que elas são só noturnas, né? Mas existem salas diurnas. Porque o CIEJA ele já tem essa estrutura diferenciada. Isso. Né? Quando você fala a SEB, é a Associação Cultural e Esportiva Beneficente de Vila Nova É a Cachoeirinha. associação parceira que nós temos com a prefeitura. Perfeito. Isso. Existem várias entidades aqui na região, até porque, como a gente Aqui falou, são 14 na nossa região. Em Freguesia Brasilândia, isso. 14. Vocês têm reuniões entre vocês e as entidades, ou entre as entidades e a Diretoria Regional de Educação? Uma vez por mês, toda última sexta-feira do mês, é a nossa reunião de educacional, de capacitação dos educadores populares e dos coordenadores na DRE. Tá. Né? Toda última sexta-feira. E nós temos, todo semestre, dois fóruns regionais da DRE, né? Para a gente dialogar como entidades, e 2 fóruns municipais, que a gente fala com a cidade inteira. Então, mas entre Movas, né? Só Mova. Como é que é a relação com as escolas de ensino fundamental da prefeitura que ofertam EJA? Existe alguma sinergia? Existe alguma reunião que se busque integrar? Porque o aluno, enfim, um estudante da educação de jovens adultos Mova, em algum momento se espera que ele vá buscar a certificação, então ele tem que ir para a EMF, né? Ou seja, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, que tenha a educação de jovens adultos, que a gente sabe que estão fechando-se muitos na região, mas ainda muitas existem ou resistem. Né? O tema é esse. Prefiro o segundo termo, muitas resistem. Muitas resistem. Como é que é a integração, na sua visão, do Mova com o ensino fundamental EJA? Então, ainda tem muito que melhorar. Tá? Existe a integração?
Quase nenhuma, porque como as entidades são autônomas nesse ponto, nós, pelo menos como entidade, a gente tentou fazer essa integração com a Escola Sebastião Nogueira, né? A gente que infelizmente fechou a EJA ano passado. Entendeu? Então é isso que complica pra gente, porque era uma relação de 7 anos que a gente tinha. Então a gente já estava assim, firmado com a coordenadora lá, porque a gente também se preocupa muito com a questão do território, ser próximo, né, da unidade para conseguir fazer essa parceria. E por conta disso, a gente tem agora que recolocar as pessoas, ou ver onde tem e tal, a identidade, porque a escola, quando tem o perfil de entender o que é o MOVA, ela recebe bem os alunos, ela olha com qualidade, sabe? Aquele olhar que a gente fazia pelo menos uma vez por semestre, aquele almoço em conjunto com a escola para fazer essa integração e tal. Porque na região de Vila Nova Cachoeirinha, apesar que ali já era considerado Brasilândia, mas do outro lado da avenida. Isso, nessa tinha o Sebastião Nogueira. O Oswaldo Quirino Simões também fechou suas salas de educação de jovens e adultos. Hoje, talvez a escola mais próxima, que não é próxima, sobrou só o Primo Pascoli, porque o Castro Alves também teve um fechamento. Isso. A gente faz essa colocação da região, mas acho que ela vale como um todo. E dificulta muito. Né? E aí vem a pergunta. Enquanto agente de organização, a Prefeitura Municipal de São Paulo, a partir das suas diretorias regionais de educação, eles buscam fazer essa ligação de vocês, esse encontro de vocês? Eu nunca vi. Assim, nós temos poucas pessoas, assim, uma pessoa de formação e tal, que fala, gente, vamos integrar, vamos conversar, mas nada... Mas existe algum movimento formal da Prefeitura, de estratégia, que faça uma reunião? Vamos lá, gente. Aqui estão os coordenadores dos MOVAs, os coordenadores de escola das EMEFs. Vamos fazer um papinho aqui e bater um... Não tem nem esse interesse. Porque legislação a gente sabe que não tem. Mas às vezes pode ter um movimento de aproximação. Não existe. Falo na cidade inteira não tem isso. Uma porque, assim, como política pública, aparentemente, para não falar outra palavra, aparentemente não é de interesse da prefeitura que haja EJA. Né? Então, assim, uma modalidade, uma forma de atendimento que a própria prefeitura quer acabar com a existência, ela não vai auxiliar muito na mobilização, né? Para que haja divulgação. Quanto tempo o aluno fica em MOVA? Ou quanto tempo ele deveria estar em MOVA? Olha, ele consegue ficar chegando com muita dificuldade até onde ele precisa, onde ele pretende chegar, cerca de 3 anos. 3, 4 anos, eu acho que já é um tempo... E talvez ele não teria que ter, dentro desses 3 anos, ele é recepcionado pelo MOVA, com a estrutura do MOVA. Não precisaria ele ir para ensino fundamental EJA, porque nós temos na EJA a alfabetização inicial, depois e era esse o nosso objetivo, até mesmo como região, como o DRE, a gente, dos MOVAs, né? A gente tentou fazer esse mapeamento para localizar as escolas, para ter essa parceria. Mas o problema é esse, a gente vai fazer essas parcerias e as escolas vão fechando. Então, ou funciona, mas não tem a sala de alfabetização. Não tem, aí fica difícil, porque aí a gente tenta contato com a escola e tal, e não consegue. Então assim, a prefeitura fechou muito a sala de EJA aqui na região, mas muita. Comparando a 7 anos atrás, aí fechou cerca de 70%. No nosso último programa aqui, tivemos a diretora de uma escola municipal de ensino fundamental, mas que oferta só a educação de jovens e adultos no chamado Fundamental 2, né? Que é o equivalente no regular, o pessoal de 6º ao 9º ano. Mas eles não têm turmas de alfabetização. Ou seja, um grande desafio. Mesmo tendo uma sala de MOVA atravessando a rua. E a gente tenta fazer divulgação, conversar. No nosso caso, a gente tentou fazer divulgação até da EJA na região. Só que o governo, que deveria ser por lei, divulgar e conversar... Não existe estratégia governamental. Né? Então, assim, é complicado porque ele vai fechando as salas, vai dificultando o acesso, né? Então, a gente se sente muito sozinho. Você falou de formação, que toda sexta-feira vocês até estão buscando mudar o nome dessa formação. Como é feita essa formação? Quais os documentos ou qual é o incentivo que a Prefeitura Municipal de São Paulo ou mesmo o Ministério da Educação envia para vocês fazer a formação? Ou a entidade tem que meio que se vira? A formação da entidade? No caso da formação da entidade, a gente tem um diálogo mensal com a DRE, que eles trabalham com algumas estratégias pedagógicas e tal, mas como no nosso caso a gente está tentando mudar um pouco esse perfil para, assim, principalmente
tanto para os educandos quanto para os educadores entenderem que não é escola, né? Como não é escola, a sala do MOVA ela precisa ser multidisciplinar, ou seja, não é só o dia de língua portuguesa, o dia de matemática, como a escola comum, é multidisciplinar e multisseriado. Tá entendendo? Porque você tem que trabalhar com todos os problemas ao mesmo tempo ali. Então, se vocês usar a estratégia de uma escola comum, você nunca vai conseguir Mas alfabetizar. a prefeitura, nessa formação que vocês fazem de sexta com seus educadores, né? Qual o apoio que eles mandam para vocês ou qual é a entidade que monta a sua formação? Cada entidade que monta. Não existe nenhum documento norteador da educação. Não. A prefeitura nunca preparou um material assim. E faz falta. Muito. Porque cada entidade tem que fazer o seu reggae, e seu vai rock. se confundindo, porque muitas entidades, como não têm entendimento do que é o movimento social em si, não é a escola, as pessoas vão viciadas na escolarização. Então, replica a escola dentro da entidade, o que complica. Né? Porque nós não somos escola. E gera evasão. E gera evasão também, porque se a pessoa vai olhando ali, não certifica e tal, mas não é o objetivo do MOVA certificar. O objetivo histórico dele é trabalhar com essa integração do adulto que, infelizmente, a rede ainda não consegue fazer com toda eficiência. Né? Hoje você no MOVA é professor, coordenador, como Hoje é que você eu estou como coordenador de sala, né, de 10 salas. Mas eu estou tentando substituir uma pessoa, né, para capacitar uma outra pessoa para integrar, para conseguir ter até mais. Assim, minha preocupação hoje em dia com a nossa região é capacitar as pessoas e os coordenadores das entidades para entender o perfil do MOVA. Perfeito. Né, o perfil do MOVA para tirar os vícios da educação, que está muito viciado aí. Em termos de certificação, você é teólogo, pedagogo, então você tem uma boa e larga formação, está até fazendo uma especialização específica na área. Para ser educador, né, no MOVA, qual a formação exigida? Na instrução normativa, para educador se exige o Fundamental 2 para educador e para o coordenador ensino médio. Ou seja, para ser professor no MOVA, né, porque quem está à frente de um grupo é professor. Isso. A gente fala educador, mas vamos ser bem sinceros, é professor. Ele tem que ter somente o ensino fundamental. Fundamental 2. Ou seja, o ensino fundamental completo. E para coordenar essas salas, ele tem que ter o ensino médio. Não exige nenhuma formação pedagógica específica. Então, mas é essa complementação. 90% das entidades hoje em dia, não das entidades, 90% dos educadores populares hoje em dia do MOVA tem ensino superior. Todos eles têm, assim, a maioria. E não seria uma forma de qualificar e valorizar ainda mais esse trabalho de educação popular que se exigisse esse ensino superior? Porque quando a gente estava na LDB... Eu vejo que sim. Né? Eu vejo que sim. Toda a discussão lá nos anos 90 da LDB era que os professores, sobretudo da então primeira, quarta série, e também da educação infantil, mas na época falar primeira, quarta série, tivessem acesso à universidade. Então, se criou programas de educação continuada, para certificação. Concordo. Né, aqui o Estado de São Paulo fez cursos de formação continuada vinculada à PUC, Unesp, USP. A Prefeitura de São Paulo também fez isso com as então creches, né? Isso. E aí transformou as então auxiliares de desenvolvimento infantil em professoras pela certificação, mas já eram professoras. Né? Eu falo tranquilamente porque eu fui diretor de... Hoje a gente fala SEI, mas eu fui diretor de creche. Porque as pessoas não estavam mais na creche, mas elas vieram desse sistema. Né? Então tem que valorizar quem realmente estava à frente do dia a dia. Mas foi feito todo um movimento para se certificar e se também formar no ensino superior esses profissionais. No MOVA ainda hoje, a gente está ainda nesse seara anterior, que não é obrigatório, mas muitos já são. Mas devemos ter muitas salas que ainda as pessoas têm essas formações mínimas, como foi colocado na instrução normativa. Infelizmente. Né? E é nesse sentido a pergunta. As entidades, pelo que você tem participado, porque você está no fórum municipal, tem interesse disso? As entidades, sim, têm interesse disso. Aliás... De ampliar essa qualificação dos seus próprios formadores, dos seus próprios educadores? O que dificulta... Hoje em dia, no Fórum Municipal do MOVA São Paulo, eu sinto muita falta dos diretores de entidade participarem mais. Porque é muito setor os educadores populares e os coordenadores que participam.
os diretores em si da entidade não Os participam mantenedores tanto. não estão. Exato. E isso dificulta o diálogo, porque para os educadores populares ali, a maioria dos que defendem permanecer assim em instrução normativa já tem ensino superior. Estranho, né? Os que Essa cara foi boa. A maioria dos que defendem que seja dessa forma, sem exigência, já teve ensino superior. Eu não entendo isso. Conflituoso. Qual o motivo dessa reserva de mercado? Né? Ou então dessa manutenção, dessa precarização da formação do educador popular? Então, algumas lideranças, poucas, mas ainda falam muito e infelizmente gritam alto, tem aquela ideia de que são pessoas que já estão há 30 anos no MOVA, que já são tão dedicadas e tal, elas não podem sair por conta disso. E a gente fala, não é questão de sair, esse capacete. Vamos então capacitar. Mas a pessoa não tem tempo e colocam desculpas. Mas essas pessoas que brigam nesse discurso, todas têm ensino superior. Eu falo, não entendo. Você está brigando com uma coisa que para você não, para mim, não, eu tenho que ter ensino superior. Mas ela não precisa, coitada. Ela tá ali todo dia. Então, assim, isso não é uma forma de desvalorizar, sem de dúvida, fato, a educação popular? Sem dúvida. Porque quando a gente fala educação popular, para alguns entende o seguinte: vai quem quer, faz como quer, de qualquer jeito. E não é isso. Tanto é que na na entidade onde a gente atua, todos os educadores têm ensino superior, tem que ter. A gente não adiciona educador ou coordenador sem ensino superior. Aí você fala, mas não é muita burocracia? Não, é valorização do ensino, né? É valorização do ensino, né? Para que a pessoa, ela entenda que, assim, minha mãe tem um discurso muito importante, ela fala, professor mata mais que médico. Sua mãe também é educadora popular? Sim, sim. Sua mãe influenciou na sua trajetória? Muito, muito. Qual o tempo dela na educação dela, popular? Não o discurso dela, mas a atitude de mudança dela, né, das pessoas. Eu tenho no MOVA cerca de uns 15 anos já no MOVA, né? Foi muito por influência dela, da luta dela desde o início como educadora popular. E Quantos anos ela está nessa luta? 25 anos. Como educadora popular. Como educadora popular. E ela hoje ainda está à frente de sala. Sim, com 4 núcleos de alfabetização. Ela entrou hoje às 9 da manhã e vai sair às 10 da noite. E ela não vive... o respirar dela é esse trabalho. Porque ela lida com muita gente, com essa questão da transformação social, né? Viciada nisso, e o pessoal não... essa integração com as escolas que ela que busca, né? Ela brinca e fala, às vezes até eu tenho que chutar o aluno da escola porque eles não querem sair do MOVA, né? E ela fala, não, você está preparado, você tem que seguir sua vida. E ela incentiva Essa isso. é uma pergunta interessante. Você falou que as pessoas, em geral, ficam 3 anos em MOVA, né? Talvez precisasse ficar menos ou a integração fosse maior. É muito difícil o incentivo, o envio dessa pessoa, desse educando, para as salas regulares? Era menos... Eles desistem muito? Muito, alguns sim. Por causa desse perfil também da EJA. Porque assim, só para entender a modalidade, aqui em São Paulo são 5 modalidades da EJA, Exato. né? EJA regular, EJA modular, CIEJA, o MOVA e CMTC, né? E... Até para a gente poder esclarecer, CMTC nós temos só em São Miguel, em São Paulo. Que são cursos preparatórios, né? Preparatórios e profissionalizantes. Isso. Em áreas como eletricidade, mecânica de autos, Isso. entre outras áreas. Isso. Aqui na Zona Norte, Sul e Oeste e Centro não temos esse equipamento. Não temos. Já tivemos na Zona Norte. Já tivemos ali na região de Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia, um CMCT. Que legal. Que é o Centro Municipal de Capacitação para o Trabalho. Isso. Mas nós não temos mais aqui na nossa região. Só ficaram 2 em São Miguel e um em Itaim Paulista. Isso. E aí, nós tentamos muito, né? Sempre tentamos fazer essa parceria com a escola justamente porque mesmo assim... Para alguns pensam, né? Poxa, é cômodo, né? A entidade ficar ali só com a sala, sem fazer integração, então ela não fica rodando ali. A gente não tem esse perfil. A gente tenta colocar logo o aluno para o ensino fundamental 2, ensino médio. Inclusive, o nosso vice-presidente hoje da entidade foi o aluno, né? Ele foi o aluno nosso, e o Washington, né? Ele começou com a gente, foi para o ensino médio,
terminou a escola, terminou todo o processo educacional. Falou, a exemplo de vocês, eu quero continuar trabalhando com a comunidade. É o nosso vice-presidente, está na Faculdade de Educação Física hoje. Então a gente ensina, a gente assim impulsiona o pessoal a estudar mesmo nesse processo junto com a escola. Mas com tanto fechamento de unidade da EJA, fica difícil manter esse processo de parceria. Sim, a distância, Dificulta ela de muito, fato dificulta, exclui. porque o aluno, muitas vezes, ele é trabalhador e ele não tem mais aonde ele ir. Ou quando Exato. tem, é muito distante da casa dele. Ele não tem condições prévias assim. Nós temos com esse problema aqui na Casa Verde. Temos uma unidade do MOVA, mas a EJA tem escolas próximas aqui municipal, mas não tem EJA. A EJA modular que tem ali embaixo na Engenheiro, né? Eu esqueci o nome da escola. Mas é bem distante para os alunos irem até lá. A gente tinha uma EJA no Aurélio de Azevedo, né? Isso, mas fechou também. Então, assim, por isso que eu estou falando, a gente quer fazer lá um trabalho... Lá embaixo deve ser uma Feivita. Isso, uma Feivita. É exatamente essa escola. Então, assim, a gente tenta fazer um trabalho processual com qualidade, mas aí a prefeitura também cerca a gente, né? Dificulta. A gente quer impulsionar a parte de ensino superior também, mas sem incentivo da prefeitura. Então, nosso último programa, a gente relatou um pouquinho disso, da importância de se revisar a estrutura da educação de jovens adultos no ensino municipal regular, né? Dentro do sistema público. Né? Enquanto público, enquanto servido pela prefeitura, com servidores municipais, nas escolas existentes municipais. Um dos pontos que foi abordado é não somente o tempo, mas a questão curricular, mas um ponto que você traz de importância é também a quantidade de alunos para você poder abrir e manter uma sala. Hoje, o número que você tem na prefeitura, nas escolas, ele acaba sendo muito superior ao que às vezes você tem de demanda. Muito. E aí eu te pergunto, no MOVA, para abrir uma sala, qual o número mínimo de alunos? São 20 alunos. 20 alunos. 20 alunos no processo de alfabetização, que as pessoas muitas vezes ainda não sabem nem pegar no lápis. Exatamente. Tem ainda muita dificuldade até de expressão escrita do seu próprio nome. Exatamente. Não é um número muito elevado? Muito. Muito, sim. E se consegue abrir salas de MOVA? Com dificuldade, muita dificuldade, mas sim. Mas assim, tem que ter muita ramificação na comunidade, senão você não consegue. E uma vez que fecha para reabertura, é muito difícil. É o processo de muito tempo. O nosso governo não está autorizando a abertura de sala, por exemplo. Por qual instrumento jurídico? Não, nenhum. Simplesmente não quer abrir, porque não tem base legal para isso. Simplesmente não existe vontade política. Não existe vontade política de abrir, porque algumas demandas de entidade já tiveram pedidos de abertura de sala e se recusaram a abrir. Então, a DRE se recusa, tanto a diretoria regional quanto a CME se recusa a abrir sala. Por isso que a gente fala questão de política pública. Perfeito. A prefeitura não investe na educação de jovens e adultos com qualidade e aí... E as salas podem ser abertas aonde? É numa casa, é numa igreja, é num galpão? Como é que é o negócio? Então, tem que alugar um espaço específico? Como é que funciona? O problema é o lugar, né? Porque o recurso financeiro que a prefeitura dá para a sala de MOVA é muito baixo. Então, se entra aluguel aí, qualquer aluguel, R$ 1.500 é o valor da sala inteira. Né? Então, você não consegue alugar. O repasse de uma sala é R$ 1.500 por mês? É um valor muito baixo. De uma sala inteira. A gente faz a pergunta, e não é pela questão financeira, mas pela questão estrutural. A gente sabe que os convênios da prefeitura, sobretudo na educação infantil, são inúmeros, né? Mas a gente também sabe que o valor que é repassado, boa parte é gasto com recursos humanos. Isso. Mas ainda se consegue ainda assim pagar aluguel. No caso do MOVA, a maior parte do recurso é para o pagamento do educador popular? É obrigatório, no acordo específico que foi, não tem portaria isso, mas está em acordo com o governo que 88% do valor da sala é para recursos humanos. Ou seja, muito semelhante aos seus conveniados. Isso. Conveniados, a gente fala conveniado por ser sindicalista, isso. Mas o nome oficial é parceiro. Mas parceiro a gente que escolhe, né? Como sindicalista eu falo que é conveniado. É boa, entendi. Mas assim, esse valor. Né? Para a gente é um valor muito irrisório para conseguir fazer qualquer ajuda de maior. Então, a maioria dos espaços são cedidos por igrejas, por entidades que colaboram, que tenham mais estrutura. Mas, assim, pode ser em qualquer lugar, desde que você tenha estrutura. Tá. Né? Qual que é a estrutura exigida?
Então, normalmente é um espaço ventilado, amplo, que caiba com qualidade de 20 pessoas, que tenha janela, que tenha Tem um que ter espaço de carteira? ventilação, carteiras também. Ou pode ser uma mesa coletiva? Pode ser mesa coletiva, desde que em boa qualidade também, né? Para, assim, recepcionar os educandos. Uma mesa como essa, ela poderia ser utilizada? Pode, Tá. pode sim. Então é bem Porque é bem qualificado, flexível. né? Aliás, esse estúdio é extraordinário, fala a verdade. A mesa aqui é demais, aqui é toda estrutura. Então, assim... Na mesa aqui de qualidade é excepcional. A gente agradece o estúdio, porque a estrutura aqui é grande. A gente fala mesa coletiva no sentido de uma mesa que seja de refeitório. Isso, pode ser, pode. Tem que ter a louça? Lousa, tanto os materiais didáticos também, mas isso tudo é por conta da entidade. Tá? Tem que ter uma sala tecnológica? Então, por lei, a prefeitura deveria ceder o equipamento para o MOVA, só que não cede. Não cede nenhum. A legislação coloca isso, mas na prática não está sendo executado. Acontece. Não regulamentaram nem nada. Tem legislação. Inclusive foi de um vereador aí da Zona Oeste aí que solicitaram. Ele fez uma lei para isso, né? Para ceder até equipamentos digitais para os alunos, né? Você lembra qual vereador? Eliseu Gabriel. Professor Eliseu Gabriel, sim. Eliseu Gabriel. Ele fez essa lei para fazer o MOVA em si, né? Ele é uma lei do Paulo Fiorilo também, né? Do vereador Paulo Fiorilo. Sim. Mas... Que é do PT. Isso. Paulo Fiorilo do PT e o professor Eliseu Gabriel do PSB. Isso mesmo. Então, assim, são pessoas que colaboraram muito, né? Para a volta, assim, esse processo do MOVA. Agora, assim, como eu falo, a falta de vontade política para qualificar, e não somente o MOVA, a EJA como um todo. Perfeito. Né? Porque deveria ter uma discussão muito mais ampla sobre o currículo da EJA. Eu fui discutir do currículo da cidade, não só da EJA, né? Como um todo. Então, fica muito largado. Existe algum volume? O currículo da cidade é um documento que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, que atende várias áreas, tem até... não somente português, matemática, história, geografia, mas a gente tem até alguns volumes que falam de educação de jovens e adultos, temos volumes de práticas antirracistas. Isso. Tem algum volume que fala de MOVA? Não. Nunca teve. Se EJA, a gente sabe que tem um documento. Sim. Práticas da EJA, existe um documento, do qual fui autor de um dos artigos, porque eu fui professor de educação de jovens e adultos, há um tempinho atrás. Né? Mas agora, chegando ao nosso final. Gente... Chegando ao final. Que pena. A gente faz o nosso pinga-fogo. São Eita. perguntas rápidas e você vai ter que responder rápido. Porque quem está aqui na cadeira, o negócio não é simples. Um educador. Além de Paulo Freire. Ai, Jesus. Ou educadora. Ou educadora? De exemplo, tem que ser nome famoso? Não. Não. De coração, sem dúvida, a minha mãe. Perfeito. Sem Imaginei dúvida. a resposta. Não, ali foi um exemplo assim, de vida, assim. Um livro da área de educação que você recomenda? Não é porque é dele, mas porque é sensacional como modo de vida. É a Pedagogia do Oprimido. Para mim é uma forma de existir Do professor do ser Paulo humano. Freire. Excelente. Assim, para mim mudou a paradigma de vida. Perfeito. Né? E que foi escrito uma no nova exterior. sociedade. É uma nova sociedade, como deveria ser o combate ao oprimido. Perfeito. Um livro fora da educação? Fora da educação? Gente, para professor falar livro fora da educação é difícil, hein? Por isso que eu pinga fogo. Eu ia falar Quem Comeu Meu Queijo. Gostei, é um livro administrativo. Sim. É um livro que fala sobre relações pessoais e tal. Eu gostei desse livro aí. O mesmo autor que fez a série do Gerente Minuto. Isso, Gerente Perfeito. Minuto é muito bom. Esse livro também. É bem Eu li toda a administração. série, eu gostei muito desse modelo. Perfeito. Um desafio na educação? Renovação. Acho difícil. É um sistema muito viciado, muito travado. E para Um desafio na sua vida pessoal? Desafio na minha vida pessoal. Assim. Nossa, boa pergunta. Eu falo porque eu gosto de mudança, né? Então, assim, eu acho que o desafio é mais organização também nisso. Porque eu gosto de mudança, mas às vezes a afobação ela me atrapalha. Então eu preciso ser mais organizado para alcançar mais longe, né? Focar em algumas coisas. Principalmente um sonho meu, não é por questão de título, mas é por questão de processo, é o doutorado em educação. Perfeito. Né? É um sonho que eu vou alcançar. Com certeza. É um processo, mas é um desafio que eu quero fazer. Porque as instâncias de trabalho eu já tenho alcançado e já tenho um planejamento para isso, né? Mas é um
um desafio grande. O doutorado para servir a comunidade. Eu quero servir a comunidade de Cachoeirinha da Zona Norte. E aproveita sua deixa. O nosso programa também é um serviço para a educação e para a nossa sociedade. Hoje estivemos aqui com o professor Tom. Muito obrigado. Né? Foi uma conversa maravilhosa. Tá? Retome o programa anterior, que a gente começa essa série da educação de jovens adultos, que foi dividida em 2 programas, e ainda assim é insuficiente para a gente falar de todas as estratégias e todas as especificidades da educação de jovens adultos. Nossos programas ficam disponíveis no seu tocador de podcast favorito, no YouTube, né? E também a gente agradece aqui sempre ao estúdio EP76, que faz toda essa produção maravilhosa. Agora em novo espaço, terão novas novidades, mas acompanhe, a gente não vai contar tudo. E estamos perto da comemoração do Dia Nacional da Educação. Tem um programa especial que vocês vão gostar de ver. Fique conosco. Tom, agradeço muito você presente aqui conosco. Uma honra estar aqui, professor. O senhor é realmente uma referência para a gente. Tá. Uma excelente dia, ou tarde, ou noite, a todos vocês. Obrigado. Até mais. Esse é o Expresso Educacional. Sou o professor Christian Slick. Siga a gente nas redes sociais e nos canais de podcast. Sempre sobre um tema de educação, vida em sociedade, história e dia a dia, a partir de um apaixonado da cidade de São Paulo e a nossa cidade paulistana e brasileira. Venha junto conosco. Abraço.